Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, são firmes para sempre e não se abalam. Muito bom dia! Com essas palavras bíblicas, nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Queremos a cada dia vivermos como montes inabaláveis, em meio ao tormento, às lutas, furacões da vida. Queremos nos manter seguros nos braços do Senhor. É por isso que a cada manhã nos voltamos para Ele, recorremos a Ele e suplicamos a bênção dEle sobre a nossa vida. Deixo com você nessa manhã também um versículo da Bíblia, Salmo 119, versículo 86, onde o salmista Davi diz o seguinte: são verdadeiros todos os seus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. A lei de Deus nos mostra os nossos erros. A lei do Senhor apresenta os nossos pecados. É por isso que temos que recorrer ao Senhor. Quando somos incomodados pela lei de Deus, somente o Senhor pode nos trazer a paz. Somente Ele pode trazer a cura para as nossas enfermidades. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Bíblia e nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 3, o versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre do Ananel. No capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, nós encontraremos aqui muitos princípios para líderes que acredito que se nós colocarmos em prática em nossa vida, nós teremos sucesso na nossa liderança. A verdadeira liderança nós encontramos e ela está fundamentada na palavra do Senhor. E queremos que a mesma conduza a nossa vida, porque quando se trata de liderança cristã, é uma liderança completamente diferente de outros líderes que trabalham em outras áreas nessa vida. Aqueles que exercem a liderança de forma cristã precisam compreender que a liderança que exercem não é autoritária, mas ela é representativa, ela provém das mãos de Deus, é através de uma vida ligada ao Senhor que nós conseguimos influenciar outras pessoas para o trabalho. Quanto mais alguém se coloca nas mãos de Deus, mais forte esse líder se torna, a sua influência se torna ilimitada. Isso nós podemos ver claramente na vida de Neemias quando ele retorna para Jerusalém. Esse capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã nos traz informações que na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém não estava apenas um grupo de pessoas trabalhando. Ali estavam os líderes, ali estavam os liderados, ali estavam os homens simples, ali estavam os homens importantes. Na verdade, todos estavam envolvidos com um único propósito. É a razão pela qual eles encontraram sucesso na reconstrução dos muros de Jerusalém. Se estivesse apenas uma classe de pessoas trabalhando, o resultado seria muito mais demorado. Mas como todos estavam envolvidos, rapidamente eles conseguiram alcançar os seus objetivos. É a mesma coisa que deve acontecer dentro de uma comunidade. O trabalho de Deus não pode ser feito apenas por uma classe de pessoas ou um grupo de pessoas. O trabalho do Senhor precisa ser feito por todas as pessoas. Todos que fazem parte de uma comunidade precisam desempenhar algum tipo de atividade. De acordo com os seus dons, de acordo com as habilidades que receberam de Deus, elas podem servir ao Senhor de acordo com que foram abençoados. Um dos propósitos desse capítulo é honrar aqueles que se doaram para reconstruir os muros de Jerusalém. Embora estivessem ameaçados pelos povos adversários, eles mantiveram a sua fé no Senhor e trabalharam de forma destemida. Nos ensina hoje nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós temos uma razão pela qual lutar, devemos fazer pela fé. Mesmo que os adversários se levantem, com fé no Senhor, nós precisamos avançar. O capítulo 3 do livro de Esdras é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, porque aqui nos mostra a forma topográfica como foi que eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém. Eles começaram pelo lugar mais vulnerável, onde eles sofriam mais ataques, a Porta das Ovelhas. Ali cerca de 45 homens estavam envolvidos com esse objetivo de reconstruir, reparar essa porta para que pudesse minimizar os ataques do povo do Senhor. Eliasibe era neto de Josua, que era o sumo sacerdote no tempo de Zorobabel. Mais tarde ele se tornou da mesma família de Tobias pelo fato de se casar com pessoas da família de Tobias.
mas foi ele mesmo o responsável que profanou o templo do Senhor. A porta das ovelhas era uma porta que estava em ruínas no período de Neemias. Ela ficava do lado oeste. Essa porta, pelo fato de ter sido destruída pelos babilônicos, ela se tornou um lugar onde o povo de Deus sofria os maiores ataques. Nesse momento de reconstrução dos muros da cidade, esta porta foi tomada como sendo prioridade no momento da reconstrução. Não apenas os sacerdotes estavam envolvidos na reconstrução dessa porta, mas o próprio rei se empenhou para que ele também pudesse carregar tijolos para que essa porta pudesse o mais rápido possível ser restabelecida. A porta das ovelhas, ela era chamada dessa forma porque era por ali onde passavam as ovelhas que seriam sacrificadas. O aprisco não ficava muito longe, mas quando as ovelhas eram tangidas para serem levadas e ser oferecidas dentro do santuário, elas passavam por essa porta para serem sacrificadas. A reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém não era um ato simplesmente político ou apenas com o intuito de estabelecer uma arquitetura naquela geografia, mas tinha como objetivo de restabelecer algo que pudesse representar a pessoa de Deus. Era um ato de fé, era um ato de confiança no que Deus poderia fazer através deles. Eles estariam santificando, dedicando aquela cidade e as suas vidas para servir ao Senhor. Portanto, não era um ato político, mas era um ato sagrado. É a razão pela qual não apenas um único grupo de pessoas se envolveu nessa reconstrução. O rei estava envolvido, os sacerdotes estavam envolvidos, os governantes estavam envolvidos, os prefeitos estavam envolvidos, todos, na verdade, estavam envolvidos nessa obra. Todas as classes se mobilizaram para fazer a sua parte. É a razão pela qual a obra ganhou velocidade e dentro de pouco tempo eles conseguiram reconstruir todos os muros e as portas que estavam vulneráveis para atacar aqueles que estavam dentro da cidade. Como nós podemos ler no versículo 3, eles recuperaram também a porta do peixe. Essa porta era onde os mercadores vinham e traziam seus peixes da cidade de Tiro para comercializar dentro da cidade de Jerusalém. Ela estava destruída depois dos ataques dos babilônicos, mas no retorno de Neemias, ele se preocupou em reconstruir e formar a porta dos peixes para que não mais fosse atacado pelos adversários. Neemias capítulo 3, o verso 5, nós encontramos o seguinte na Bíblia: ao lado desses, repararam os tecoitas, os teus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Não eram todos que estavam envolvidos por completo. A maioria se envolveu, mas havia uma classe que se recusou a trabalhar para o Senhor e reconstruir os muros. Este não é o primeiro caso de oposição que nós encontraremos quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Mais adiante encontraremos outras pessoas, mas Neemias teve que lidar com todas elas. Como nós podemos ler no versículo 12, as mulheres também estavam envolvidas. Não foi dispensado o trabalho das mulheres. Elas poderiam naquele momento contribuir trazendo água, alimentação. Elas poderiam amenizar o sofrimento daqueles que estavam envolvidos na obra. Se alguém porventura em algum instante sofresse algum acidente, elas poderiam cuidar dessas pessoas que estavam feridas para que dentro de um tempo hábil e possível eles pudessem voltar e dar continuidade na reconstrução dos muros. Foi nesse momento também de reconstrução que eles reconstruíram a casa de Davi, onde no passado o rei Davi tinha morado, e do lado noroeste também se encontrava a reconstrução da casa do rei Salomão. Cada uma dessas casas possuíam as suas próprias prisões. Quando nós olhamos essa parte da Bíblia, nós podemos entender que todos nós precisamos trabalhar em harmonia. Não tem como trabalhar em desavença se queremos alcançar grandes objetivos. Aqueles que querem fazer mais e muito para o Senhor precisam trabalhar em harmonia, usando os seus dons, não dispensando nenhuma pessoa na seara do Senhor. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Ele mesmo aconselhou os seus discípulos dizendo que nós deveríamos clamar para que mais pessoas pudessem se envolver nessa obra, para que alcançássemos o maior número de pessoas, para que muito em breve Cristo pudesse voltar aqui a essa terra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: a obra do Senhor envolve e envolver pessoas.
Quando nós envolvemos pessoas, nós temos a certeza que o resultado será muito maior. É necessário a cada dia encontrar pessoas que estejam dispostas a trabalhar para Deus. De repente, as pessoas que você tenha consultado até hoje tenham lhe dito que não estão dispostas a se envolver. Mas se a cada dia nós continuarmos seguindo, buscando, orando e clamando a Deus, tenha certeza, Deus irá mover o coração de pessoas para se envolverem na obra do Senhor. O que não pode acontecer com o líder é esmorecer. Todo aquele que está envolvido na obra do Senhor precisa ter plena consciência que por algum momento ele poderá encontrar obstáculos, oposição. Pessoas como Sambalate irão se levantar para se opor ao trabalho de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer, aquele que está conosco irá nos dar forças, irá nos capacitar para que encontremos saída, solução para resolvermos o problema e avançarmos a obra do Senhor. Por isso que a cada manhã é necessário reconsagrarmos a nossa vida, renovarmos a aliança, buscarmos o eterno, pedirmos perdão pelos nossos pecados e intercedermos em prol daqueles que estão envolvidos e que precisam alcançar a salvação em Jesus Cristo. Por isso que nesse instante nós podemos nos voltar para Deus, abrir o nosso coração e pedir a força de Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde e nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.